É importante a gente estar sempre conversando, né, Kiko? Eu até tenho dito o seguinte: nós precisamos começar a conversar. Nós trabalhamos muito a questão da violência sob perspectiva da conscientização das mulheres para que elas denunciem, para que elas procurem as autoridades, para que elas não fiquem dentro de relacionamentos abusivos. Nós também temos que parar aqui, e nós como homens, nós tratarmos desse tema com os homens, que são os cidadãos que, no contexto da violência doméstica, acabam agredindo suas esposas, e começar a conscientizar esse pessoal que ainda recorre à violência para resolver conflitos intrafamiliares, né? Doutor Sérgio, ontem nós recebemos a escrivã da delegacia aqui, que estava contando um pouco sobre o processo. Hoje a delegacia da mulher tem efetivamente praticamente 80 e poucos % de pessoas do sexo feminino, de mulheres atendendo a delegacia, até para humanizar essa delegacia. E a delegacia da mulher, ela é diferente das demais delegacias, porque ela, eu vou usar um termo aqui, me corrija se eu estiver errado, ela é mais humanizada, vamos dizer assim, no atendimento à vítima, que no caso as mulheres, e é uma coisa bem mais complexa do que aquilo que a gente imagina, né, doutor? Sim, até porque, Kiko, a pessoa que está passando por um contexto de violência dentro da sua residência intrafamiliar, primeiro, a autoestima já está baixa. Segundo, ela precisa até de um encorajamento, de um atendimento mais humano, mais até delicado, digamos assim, porque a pessoa já chega ali numa situação em que ela vai denunciar ali, falar sobre alguém que está dentro do seio familiar. E às vezes que são situações muito difíceis, em que as agressões começaram lá com humilhações, com xingamentos, evoluíram para agressões, muitas vezes até estupros dentro da residência. Então todos esses fatos fazem com que aquela pessoa chegue ali muito fragilizada. Então nós temos ali mulheres treinadas para isso, servidoras, estagiárias, que acolhem essa mulher ali na nossa delegacia e fazem um atendimento de uma maneira que ela já saia dali encaminhada para a perícia, muitas vezes encaminhada para um abrigo, encaminhada para um hotel, ou ainda, Kiko, já com as medidas protetivas para afastar o agressor. E naqueles casos mais graves, até é possível fazer muitas vezes a prisão em flagrante do cidadão que está praticando esse tipo de violência. Nós conversamos aqui, estamos conversando nesse mês de agosto com várias pessoas ligadas à rede, né, de proteção da mulher, que ela, às vezes a gente não conhece, ela é muito complexa, ela é muito mais grande. E quando a gente fala em violência doméstica, às vezes as pessoas acham que é só o homem e a mulher. Não é. É uma coisa bem maior, envolve o contexto da família como um todo. Nós pensamos muito se traríamos ou não isso que eu vou mostrar agora para a população de modo geral. Quando a Rafaela nos mandou, a gente ficou cogitando. Esse áudio viralizou na internet e nós esperamos justamente a vinda do delegado, que eu tenho certeza, o doutor Sérgio já viu muitas mazelas, já viu muitas coisas assim complicadas, mas eu acho que o que esse áudio vai trazer para vocês vai chocar vocês, como me chocou. E vocês vão ter uma ideia. Eu vou pedir desculpa primeiro, eu não queria trazer esse áudio, doutor, mas você sabe que de vez em quando você tem que chocar as pessoas para dar aquele choque de realidade em algumas coisas. Eu vou trazer esse áudio. Esse áudio foi gravado pela polícia, é um áudio de uma criança de apenas 11 anos de idade, que ela ligou para a polícia, porque estava acontecendo esse caso que eu quero que vocês acompanhem agora. E de novo eu peço desculpa, é um áudio muito forte, ele tem duração de apenas 40 segundos, mas eu queria que vocês ouvissem. Doutor Sérgio, por favor. Olha que alguém me ajuda. Eu vou estar agredindo minha mãe. Que é essa emergência? Meu pai tá agredindo minha mãe. Eu tô passando sorte. Por favor, me ajuda. Quantos anos você tem? Eu morri. Ai, meu Deus. Como que a gente tá me esperando? Foi registrada a
correndo. Só verdade. Esse áudio tem 40 segundos. Você quer saber o resultado disso, doutor Sérgio? O pai matou a mãe esfaqueada. O final dessa história foi um feminicídio. É difícil como pai, é difícil como autoridade a gente ouvir isso, né, doutor? Sim, Kiko. E às vezes, Kiko, a gente fica... Uma coisa que a gente tem pedido para a população, e até uma desconstrução que tem sido feita até pelas pessoas, pelos movimentos das mulheres. Aqui nós temos trabalhado isso junto com a rede, principalmente, é que muitas vezes essa violência contra a mulher, ela é percebida pelos vizinhos, por aquelas pessoas que não têm relacionamento com aquela família, mas que mora do lado, ou por um parente que sabe, mas ninguém quer se envolver naquela situação e acaba não denunciando. Hoje, parece que as coisas acontecem quando realmente tem que acontecer. Eu assisto vários jornais televisivos, principalmente na parte da noite quando eu estou em casa. Eu gosto muito de assistir o Jornal da Record, inclusive porque eu gosto muito do Celso Freitas. E a Record está com uma matéria muito bacana no final do telejornal, se você puder assistir à noite, que é a violência contra a mulher. E ontem, sabe qual foi a temática? Justamente prédios e condomínios fechados, onde tem sistema de câmera, onde as pessoas veem pela câmera o marido agredindo a mulher e não fazem nada. E agora vai virar lei. Presta atenção, isso que o doutor Sérgio falou é uma coisa muito importante, agora vai virar lei. Qualquer lugar que tem circuito de câmera que for visível a agressão de um homem contra uma mulher e ele não denunciar, não encaminhar essas imagens às autoridades, ele vai ser penalizado. Quer dizer, já é mais um grande avanço, né, doutor? Já é mais uma. Até porque, Kiko, isso é importante demais, porque às vezes as pessoas olham por contexto de violência doméstica e imagina, isso acontece só na classe A, na classe B, na classe C, não tem... Gente, a violência doméstica, ela perpassa toda a nossa sociedade. Ela é cultural. Eu até tenho dito o seguinte, Kiko, vamos imaginar, em menos de 60 anos, Kiko, nós passamos de... quem estuda direito vai entender o que eu estou falando. Até 1960, você tinha o Estatuto da Mulher Casada. Em menos de 60 anos, a mulher, ela chegava aos 21, ficava maior, né, de idade, que a maioridade era aos 21 anos de idade, ela ficava absolutamente capaz, ela podia fazer tudo isso, negociar, comprar, vender, alugar, trabalhar fora. Quando ela casava, pelo Estatuto da Mulher Casada, que tinha lá há 60 anos atrás, ela se tornava relativamente capaz. Quer dizer, ela casava e ela perdia a capacidade de assinar um documento, de comprar, vender sem autorização do marido. E o que eu quero dizer com isso, Kiko? Que há menos de 60 anos, a mulher meio que por lei, isso é uma legislação, a mulher meio que se tornava... Ao se casar, ela voltava a ser dependente do marido. Ela deixava de ser independente aos 21 e voltava a ser dependente. Ela não podia fazer nada sem autorização. É como se ela voltasse a ser uma criança de novo. Isso quer dizer que se nós colocamos um negócio desse numa legislação, há menos de 60 anos, quer dizer que nós estamos a nossa formação cultural, ela ainda é muito nova. Nós estamos com uma formação muito antiquada ainda, uma formação... Que via a mulher não como uma pessoa independente, como uma pessoa autônoma, como uma pessoa senhora dos seus destinos. Então, se na legislação era assim há 60 anos, isso significa que a nossa cultura ainda atual faz com que muitos homens ainda vejam as mulheres como um objeto, que ele chega em casa, ela tem que fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser e pronto, e acabou. E não é assim. Outro exemplo, Kiko. Até pouco tempo atrás, era inadmissível o estupro dentro do casamento. Presumia-se que, ao casar, a mulher tinha a obrigação de fazer sexo com o marido a hora que ele quisesse. Não, hoje, caso ela não consinta numa relação sexual com o marido, mesmo casada com ele, ele pode ser preso por estupro. Entrou no mesmo artigo. Exatamente. Então eu quero dizer para você assim, nós estamos mudando a nossa realidade e é por isso que é tão importante
e essas marcas, esses marcos temporais, como nós temos aqui o Augusto Lilás, para colocar esse tema em voga, a violência doméstica, para a gente possa conscientizar. E eu volto a dizer, os homens precisam analisar as suas condutas e pensarem bem na forma como eles agem dentro dos relacionamentos deles, dentro da casa deles, na hora que ele está lá. Por exemplo, na hora que você colocou esse áudio, Kiko, você pensa essa criança que está convivendo dentro de uma casa, que está vendo o pai agredir a mãe. Você pensa psicologicamente a formação dessa criança. Que pessoa que nós estamos produzindo para jogar na sociedade daqui a pouco, que via aquela pessoa, o homem que teoricamente teria que ser o protetor, que teria que ajudar a família, ajudar a criar, educar, dando o exemplo de violência. Então nós estamos reproduzindo comportamentos que eu costumo dizer que são atávicos. O que é uma coisa atávica? É aquilo que está presente na geração anterior e que na geração posterior, mas é uma característica de um ser humano muito antigo. Um processo repetitivo. Que a pessoa acaba se habituando. Aquela característica, como se você tivesse pegado lá o seu ancestral, Kiko, que fazia as coisas que ele fazia muito antes, e as pessoas passaram por aquilo, se modernizaram, já vem aquele comportamento como errado, e essa característica aparece na geração posterior. Doutor, mas aí, desculpa interromper, mas pegando essa situação de que nós temos as leis muito novas, se a gente for pegar há 60 anos atrás, e outras leis que a gente vem alternando, a legítima defesa da honra, essa situação toda, inclusive o próprio feminicídio é uma coisa muito recente. Até anteriormente era tratado como um homicídio convencional, em síntese, e tinha toda a situação. O feminicídio veio muito recente, como a Lei Maria da Penha também é muito nova, fez 15 anos, acho, recentemente. 15 anos. Então uma coisa muito nova, muito recente. Mas essas leis, elas, na minha humilde visão, e eu queria até indagar o senhor, não está se alterando graças a essa abertura, onde as mulheres estão tendo uma participação maior na política. A gente tem nomes assim extraordinários na política brasileira e que a gente vem acompanhando gradativamente, diariamente, que são trabalhos. Eu vou citar um nome aqui, e desse eu quero espalhar para todas as mulheres: a senadora Simone Tebet, que eu acho extraordinária, de uma mentalidade extraordinária, de uma coerência. Talvez não seja esse o grande caminho da gente meio que deixar a coisa meio igualitária na formação de leis, que é no legislativo, onde as leis são criadas. E hoje nós temos juízas extraordinárias, promotoras extraordinárias, advogadas. Amanhã a gente vai receber duas, né? Amanhã vai ser? Não, na sexta. Não, na sexta. Na sexta, duas advogadas extraordinárias que estarão aqui. A mulher, por si só, nessa conquista desse espaço, não tem feito com que as coisas mudem? Tem sim. Nada muda. Os direitos, eles não são dados assim, olha, toma aqui. Se a sociedade, ela muda por imposição das pessoas. Se não fosse os movimentos das mulheres, essa briga das mulheres por igualdade, por liberdade, por mudança, nós não teríamos isso. O que você falou é muito sério, e a gente deveria ter nos espaços de poder mais mulheres. Muitas vezes o acesso à política, ele está tão viciado, que as mulheres muitas vezes têm pouco interesse de se colocarem para disputar um pleito eletivo. E de outro lado, nós também temos um mecanismo que vai tirando elas, tirando a oportunidade. E como assim? Porque a maioria das presidências de partidos políticos estão na mão de homens, que na hora de, por exemplo, distribuir recursos partidários para que uma mulher possa ter chance de se eleger e tenha condições de fazer uma campanha política, esses recursos não chegam nelas. Então, nós precisamos que as mulheres ocupem mais esse espaço de poder, disputando eleições, ganhando eleições. Eu até entendo, Kiko, que nos parlamentos nós deveríamos ter uma quantidade de cadeiras lá que fosse cativa delas, até que nós tenhamos uma situação de igualdade. Até que as coisas se igualem. Sim. Então deixa lá, que, por exemplo, lá, digamos aqui na cidade de Sinop, que 5 das cadeiras da Câmara dos Vereadores fossem exclusivas para as mulheres, entende? Os homens todos disputariam
lá às 10. E as 5 mais votadas. As 5 mais votadas entraria. São coisas que a reforma política pode trazer num futuro bem próximo. Por que a gente está falando isso? Eu acho que país nenhum tem que ter cotas. Isso é uma opinião particular. Porque acho que todo mundo tem que ter igualdade de condições. Mas, infelizmente, em países que você ainda não tem essa igualdade, você tem que necessariamente fazer em leis até que as coisas se alternem. E a pasta que o doutor Sérgio está aqui, e hoje a gente está falando até de coisas mais voltadas no âmbito geral do que no atendimento específico da delegacia, que justamente não foi essa a ideia de trazer o doutor Sérgio aqui. Porque passa tudo por ali, né? E a gente fala, quando a gente entrevistou as meninas da rede, que veio promotoras, já passo para você, Rafaela, só um segundo, tá? Quando veio promotoras, quando veio a secretária de Ação Social, é muito mais amplo esse atendimento do que um boletim de ocorrência. Sim. Sabe? E as mulheres que hoje estão sofrendo, às vezes estão sofrendo o abuso psicológico, a agressão física, ela tem que entender que, e muitas delas às vezes não entendem que, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra meu marido vai ser preso e eu vou ficar às margens da vida. E não é bem assim. Por isso que a gente está tentando mostrar para vocês que existe uma cadeia de amparo legal, que vocês vão ter um atendimento legal nessa situação. Só para me fechar, para me passar para a Rafaela, a escrivã ontem falou que, infelizmente, ainda nós temos talvez 90% das mulheres que vão denunciar e depois voltam lá e retiram essa denúncia. Por que você acredita nessa situação? Só a dependência financeira? Será que faz isso? Não. Será que é só isso? Não é só dependência financeira. Um pouco também é a dependência psicológica ali, né? A dependência afetiva ali. Então, muitas mulheres chegam até, às vezes chegam, por exemplo, tá dizendo assim, olha, as pessoas não se envolvem. Mas eu vou dar um exemplo do meu último plantão, em que chegou na delegacia, os vizinhos que escutaram as agressões, acionaram a polícia militar foi até a residência, conduziu marido e mulher para a delegacia, e chegou lá, a senhora falou, não, eu não estou lesionada, eu não apanhei, não aconteceu nada, não foi isso. Se não aconteceu, tudo bem, entende? Se não, o que a gente precisa é que a verdade seja colocada na mesa mesmo. Mas muitas vezes acontece que ela fala, não quero, isso não foi assim, eu não quero denunciar, quem chamou foi os vizinhos, eu nem chamei a polícia. Eu acho que muitas vezes, Kiko, essa realidade da violência doméstica, das agressões físicas, psicológicas, da baixa autoestima, ela já está tão comum naquele relacionamento que a pessoa naturalizou aquilo, entende? Para ela aquilo ali é normal. Enquanto você não colocar um espelho na frente dela e falar, olha, isso aqui é violência, isso aqui é agressão, isso aqui não pode. Vou dar um exemplo muito comum, Kiko. E que hoje nós estamos debatendo as leis e debatendo temas. Por exemplo, você acha que eu posso chegar aqui e xingar a Rafaela de um nome qualquer, ou xingar você, que seu vagabundo, E tem um crime no Código Penal que se chama injúria, que é ofender a honra subjetiva da pessoa. Ninguém precisa ficar sabendo. Se eu xinguei você, Kiko, eu te injuriei, porque eu ofendi aquilo que você pensa sobre si mesmo. Então, se eu cheguei aqui e falei, olha, o que é um vagabundo? Eu cometi um crime de injúria. Você está entendendo? Então, é um crime com a pena leve, mas a conduta é vedada no Código Penal. Então, as pessoas acham que às vezes isso é comum e que não vai dar nada, mas é crime. Então, eu acho que assim, muitas vezes nós precisamos conscientizar até as pessoas daquilo que se pode fazer. Eu não posso verbalizar coisas que ofendem outras pessoas. Rafinha. Delegado, eu gostaria de saber os dados, na verdade, da delegacia da mulher neste ano de 2021, essa questão de medidas protetivas, bem como feminicídios ou tentativas de feminicídio que aconteceram no município e até mesmo quantidades de ocorrências, eu sei que é muito, dessa questão da Maria da Penha, mas de boletins registrados. Então, olha, de inquéritos instaurados que viraram procedimentos, nós estamos chegando aos 500. Estamos chegando aos 500. Destes, nós temos uma grande parte de ameaças, uma grande parte de, agora, aquele crime que está descrito lá no 47A agora, a perseguição, foi muito bem-vindo, Kiko, porque com o advento das redes sociais, as pessoas perseguem as outras pela internet. Começa a ir lá nas fotos da Rafaela,
e fazer comentários desagradáveis, printar, xingar. Exatamente. Aí esse crime também tá tendo bastante incidência. Então hoje, Rafael, vamos dizer, nós estamos com 500 procedimentos, medidas protetivas, umas 250, 260 por aí, porque foi o último dado que eu olhei tem uma semana. Então O senhor considera esse número alto? Alto, Kiko. É no primeiro semestre de 2021? Primeiro semestre de 2021. Se continuar nessa rotatividade, a gente vai chegar a mais de 1.000 procedimentos e mais de 500 medidas protetivas. Vai chegar a mais de 1.000 procedimentos, com certeza, Kiko. Mas isso só de Sinop tá Só Sinop. Coisa, então, olha, se você... E assim, ó. Veja, tem muitas mulheres que ainda não procuram a delegacia. As subnotificações que a gente subnotificação, né? Que a gente chama de cifra negra da criminalidade. Embora que eu tenho visto que as mulheres têm... tanta gente falar... Tido coragem. Elas têm aumentado a coragem, elas têm ido, têm procurado. Olha. Então até digo, às vezes eu converso com meus amigos, e os amigos falam assim, olha... Eu falo, olha, eu tô na delegacia da mulher, então não vacila que eu vou prender você. Então se você chegar lá agredir sua esposa, você ainda fala para as pessoas, explica, olha, já pensou o constrangimento que é ser? Até recentemente, Kiko, uma pessoa conhecida daqui foi preso, cara, 30 anos em Sinop, preso por agredir a esposa. Então isso é constrangedor, eu acho, como eu disse para você, eu acho que esse ser humano, esse cidadão, que em 2021 ainda recorre à violência para resolver um conflito com a sua mulher, com a sua esposa, esse cara tá muito ultrapassado. É um cara que tá vivendo em 2021 com comportamento de 1921.